Olá, amigo do Facebook, todos sejam bem-vindos aqui à nossa página Mensagem Bíblicas. E hoje nós começaremos fazer live das nossas mensagens aqui, contribuir para o reino de Deus. E nós vamos iniciar aí uma jornada no Salmo 23, salmo muito conhecido. Embora eu não sei se é muito entendido, você vai ver algumas coisas que nós vamos comentar aqui. Então nós teremos essa jornada aí no Salmo 23. Espero que vocês aproveitem, que vocês se edifiquem, né? E estejam atentos aos ensinamentos da palavra de Deus. E antes de mais nada, eu sempre vou estar dando dica aqui, dicas muito importantes para quem quer aprender a Bíblia, tá? São dicas muito importantes. Vejam só, a Bíblia, ela é um instrumento para que você faça, para que você labute, para que você entenda. Você tem que fazer um papel de detetive, de você investigar a palavra. E isso não é uma tarefa muito fácil. Isso requer algumas coisas da nossa parte que eu quero falar aqui. Sempre no início de cada vídeo nós estaremos dando dicas aqui de como você aprender a Bíblia, tá? Então a Bíblia não é o que você acha quando você vai falar sobre ela, entendeu? Não é o que você entendeu do texto. A Bíblia é assim, você vai tentar interpretar o que o texto diz. Então o que o texto diz é muito importante. E isso você vai tentar se aproximar da mente do autor, da mentalidade do autor. Tá? Então não é o que você acha, o que você pensa, é o que o texto diz. E para isso nós temos, claro, muitas barreiras. Porque a maioria dos textos foi escrito há muito tempo atrás. Então ele tem a questão histórica, ele tem a questão cultural, ele tem a questão geográfica, né? Então tem várias barreiras para que nós entendamos o que está escrito na sua palavra. Então não basta apenas passar a vista e achar que já aprendeu, ou no momento em que você está escalado para ministrar alguma coisa, chegar lá e abrir a Bíblia. Não é assim. Nós vamos estar dando aí algumas dicas interessantes, tá? Então vejam só, a palavra, para que você aprenda, você tem que estudá-la, tá? Então existem alguns passos importantes que eu vou dar alguns aqui. Lógico que você tem que orar, tá? Importante você ler o texto, tá? Isso de forma atentiva, isso de forma com muita concentração, tá? Então você tem que ler o texto, você tem que procurar delimitar o texto, ou seja, a perícope do texto. Você tem que fazer ao texto perguntas dialógicas. Você tem que observar as classes gramaticais, tá? Você tem que olhar o gênero literário, né? Verbo, gênero literário é muito importante, porque o gênero literário ele vai dar o sentido ao texto, tá? Então são algumas dicas, nós não queremos detalhar para que a live não fique muito longa, tá? Então veja só, o versículo 1 do Salmo 23. O que é que ele diz? O Senhor é meu pastor, na maioria das versões, e nada me faltará. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta já de início. Você acha que a gente como crente, como cristão, não falta nada? Não tem faltado nada? É isso que o texto está dizendo? Claro que não. E claro que falta sim as coisas para a gente na nossa trajetória de vida. Agora preste atenção, tá?
o que nós vamos falar aqui. O Salmo 23, ele tem duas divisões literárias, tá? Duas divisões literárias muito importantes. A primeira, ele fala do cuidado de Deus, o versículo 1 a 4 fala do cuidado de Deus. E a segunda parte fala sobre a bondade de Deus, do versículo 5 a 6. Então, Salmo, eles são hinos, ele tem um gênero poético. É lógico que você vai encontrar muita figura de linguagem, muito paralelismo. Você vai encontrar aí no Salmo 23, no Salmo de uma maneira em geral. Mas hoje vamos analisar o versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, antes de você estar olhando nessa falta aí, nada me faltará, a primeira coisa que você observa é que antes de o Senhor ser o nosso pastor, antes de ser pastor, ele é Senhor. Tá? Observe que ele é Senhor. Então, Senhor é aquele que tem poder de decisão, aquele que tem todo o controle, tá? E aquele que é soberano. Antes de ser pastor, ele é Senhor. Então, para que a gente possa usufruir das promessas do Salmo, a gente tem que ser dirigido por Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. É o Senhor, o nosso pastor. Cada versículo desse, ele fala de uma característica de Deus. E aqui ele fala de Deus como Jeová Raá, o Senhor como nosso pastor. Tá? O pastor, olha aí, ele ama, ele cuida, e ele protege as ovelhas. Tá? É tão interessante que uma coisa que eu aprendi é que o pastor, quando conduzia as ovelhas ao aprisco, ao local que elas iam dormir, ele dormia na porta. Dormia na porta, ou seja, ele enfrentava todos os riscos para que a ovelha fosse protegida. Tá? Então o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Então vamos entender essa parte do nada me faltará. O que é que o texto está nos ensinando? É que a frase correta é o Senhor meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, quando nós elegemos Deus como nosso Senhor e o nosso pastor, de nada terei falta. A confiança plena de que você tem Deus, você não vai ter falta. Porque Davi, em primeiro lugar, está falando de um relacionamento dele com Deus, mas Davi, na inspiração do Espírito Santo, ele está relatando também a história dele como pastor de ovelha. Davi, como pastor de ovelha, ele conduzia as suas ovelhas a proteger, as alimentava, saciava sua sede de modo que não faltava nada. Então, observe, quando o filho tem a confiança do pai, o filho caminha de forma tranquila, de forma segura. Então, ele é Senhor, ele é pastor e ele nos transmite segurança. Então, quando você tem a segurança em Deus, da parte dele nada lhe falta. Você tem essa fé de que Deus ele pode suprir todas as suas necessidades. É isso que o texto está dizendo. Possa ser que você venha ficar aí decepcionado com Deus por algumas adversidades que você enfrenta na vida. Mas não é isso que a palavra está nos ensinando, tá? Então aprenda, tá? Que existem alguns passos quando nós estamos de frente com a palavra. Você tem que ler o texto, interpretar o texto, contextualizar o texto e aplicar o texto. Tá? Então é isso que está nos ensinando. Essa frase nada me faltará, a gente vê em para-choque de caminhões, em lanchonete, em hotéis, muitas vezes até no nosso quarto, e a gente se firma nessa palavra, entendeu? Num sentido que às vezes pode até frustrar a gente. E não é dessa forma que nós
entendemos isso aí quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, tá, querido? Eu quero lhe dar uma dica, eu quero dizer uma coisa, que nós não vamos explicar tudo aqui, é que quando nós vamos estudar a Bíblia, e aí a gente tem que usar um método, bom se ter um método, e um dos melhores métodos, o método histórico-gramatical, entendeu? Para lhe guiar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer não é alegorizar a Bíblia, não é falar ela de forma espiritual, mas nós vamos procurar o seu sentido literal, tá? O seu sentido literal. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela é texto, ela é literatura, tá? Se você for ver o Senhor, meu pastor, nada me faltará, o Senhor, é artigo, o Senhor, pronome, tratamento, né? Faltará do verbo faltar, e assim sucessivamente. Então, o sentido literal, ele é importante para que você compreenda. Então, é preciso que você dedique tempo, é preciso que você tenha ferramentas necessárias para você compreender isso. Então, nós vamos ficar aqui com uma aplicação. Se você eleger esse Deus como seu Senhor, como seu pastor, você vai ter a segurança de que tudo que você pedir, Ele é capaz de lhe conceder. Agora, de nada você sentirá falta, entendeu? Na sua vida diária vai faltar sim, mas você tem alguém, entendeu? Que transmite uma segurança, que faz com que você viva em paz e que você viva tranquilo. Amém? Fique na paz, que Deus lhe abençoe e que você tenha um dia abençoado na paz de Cristo. Senhor, eu oro, eu intercedo e abençoo aqueles que vão ouvir essa live, que vão compartilhar ou alguma coisa qualquer. Nos abençoamos e nós encerramos isso em nome de Jesus. Amém.